Oi gente, aqui é a Lepresser e hoje eu vou fazer mais um desses vídeos que tem um speed painting aqui embaixo e você vai ouvir eu falando algumas coisas que enfim, acho que eu tenho que falar. Algumas semanas atrás eu tive um comentário aqui em um dos meus vídeos da Bruna Azevedo e ela comentou o seguinte: eu desenho no Illustrator e me adaptei melhor nele, mas tem muito ilustrador que vejo comentando em grupos de Facebook que ilustração em Adobe Illustrator não é arte digital ou pintura digital, é um mero vetor. Daí eu fiquei muito indignada com essa história. E eu achei que eu devia falar um pouquinho sobre isso, porque isso tocou profundamente no meu coraçãozinho. Nesse canal você já deve ter visto um vídeo que eu fiz com a Solomon a respeito de usar referência. O que a gente comenta naquele vídeo, que eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha depois, se é que já não viu, é que o uso de referência para fazer ilustração é considerado por muita gente como roubar. Tem gente que acha que o ilustrador tem que saber de cabeça como é que se desenha, sei lá, uma figura humana, como é que se desenha um cenário, como é que se desenha isso, e que não pode usar referência para isso. Se a gente extrapolar um pouco, tem ilustrador que acha que usar ferramentas em si é errado para o desenhista. Por exemplo, que usar um gabarito de círculos e elipses é roubar. Não, a pessoa tem que saber desenhar o círculo à mão livre e tem que ficar perfeito. Ou tem gente que acha que usar, sei lá, uma mesa de luz para fazer um desenho um pouco mais limpo é roubar. O bicho pega muito mais ainda quando a gente vai pro lance da ilustração digital, porque na ilustração digital tudo é roubar, né? Se tu coloca um layer em cima para iluminar um pouco mais é roubar. Se tu usa o Liquify no Photoshop é roubar. E daí a coisa começa a ficar, assim, aí descamba, né? Não tem mais nem como ajudar. E nessa mesma vibe de que as coisas que a gente usa para fazer a nossa ilustração ficar do jeito que a gente quer são ferramentas, eu vou defender aqui o Illustrator. Eu vou defender aqui a galera que desenha em vetorial, sim. Até porque, para falar bem a verdade para vocês, por mais que vocês vejam bastante desenho meu pelas minhas redes sociais em aquarela, em lápis e que eu faça coisa no Photoshop, o meu grande amorzinho é o Illustrator. Eu realmente gosto de trabalhar com vetor. Isso provavelmente é porque eu venho da publicidade, na verdade. Eu sou formada em publicidade, trabalhei por muitos anos em agência de publicidade. E quando tu trabalha com publicidade, tu tem que trabalhar com ilustrações que às vezes elas vão ser impressas para envelopar um prédio. E como é que tu vai trabalhar com resolução suficiente no Photoshop para uma ilustração que vai envelopar um prédio, que vai ficar na fachada do cliente? E a melhor maneira de fazer esse tipo de coisa, então, é trabalhar com vetor, porque o vetor, ele é elástico. Você sabe, para começo de conversa, como é que funciona o vetor? O vetor, ele é basicamente matemática. A ideia é que eu digo pontos e entre aqueles pontos tem vértices, e essas vértices, elas formam formas, e essas formas são coloridas, às vezes, ou com cores sólidas, ou com cores com gradiente, enfim. Acaba ficando muito mais um gráfico, né? O teu arquivo depois. Na prática, o arquivo fica muito mais leve, mas ele tem algumas restrições que, por exemplo, eu não consigo botar muita textura, eu não consigo botar alguns efeitos que eu consigo colocar no Photoshop, por exemplo, nas minhas ilustrações. Porém, como ele é matemática, de certa forma, ele fica absolutamente elástico. Eu consigo ampliar as minhas ilustrações em vetor até o infinito, e se eles quiserem envelopar a lua com uma ilustração minha, eles vão conseguir porque vai ter resolução suficiente. Exageros à parte, quando a gente se acostuma a trabalhar com o vetor, percebe que tem muita coisa interessante que pode ser feita nele. Se você olha no meu portfólio, eu tenho, na verdade, a grande maioria das minhas ilustrações de lá são sim feitas em vetor. Daí a minha indignação geral com aquele comentário de que tem gente que acha que ilustração vetorial não é ilustração, é mais porque para mim, e deveria ser para todos vocês, também deveria ser para todo mundo, a ferramenta que eu uso não deveria ser critério para dizer se a arte que eu fiz é arte ou não. Sabe o que vocês estão me entendendo? Para mim, finalizar uma ilustração no Illustrator é a mesma coisa que finalizar alguma coisa em pincel. Ou é a mesma coisa que finalizar alguma coisa no Photoshop. Porque eu estou usando ferramentas diferentes para chegar no mesmo fim, que é terminar uma ilustração. Dependendo de como é que eu planejei aquela ilustração, talvez ela fique mais bacana fazer em aquarela, beleza. Dependendo de como é que eu planejo, talvez fique mais legal fazer em vetor, sim. Porque daí, veja bem, se a gente começa a pensar que a ilustração vetorial não é ilustração, a gente acaba entrando num beco sem saída. Porque assim, se o vetor não é ilustração porque ele não é, sei lá eu, porque ele não é traço, daí o que eu vou dizer do pessoal que faz colagem? É aquele pessoal que faz ilustração com recortes de papel, sabe? Tem tanta ferramenta que a gente pode utilizar para fazer ilustração, para fazer arte, que quando a gente restringe uma ou duas, dizendo que não são ferramentas para fazer arte, ou que o resultado daquelas ferramentas não são arte, eu começo a achar que se tu pegar uma pessoa dessas que acha esse tipo de coisa e conversar e começar a fazer um pouco mais de perguntas para ela, tem boa chance de deixar a pessoa sem saber como te responder, sabe? Eu não cheguei a conversar de verdade com uma pessoa que acha que o ilustrador que usa vetor não é ilustrador, então talvez seja uma coisa bem interessante de ser feita, será? Mas no geral, o que eu queria deixar dito aqui nesse vídeo, nessa conversa que eu tô fazendo aqui com vocês enquanto desenhos acontecem, é que da mesma forma que a gente defendeu
eu e o Solo defendemos naquele vídeo sobre referências e ferramentas serem coisas importantes para o ilustrador, para o desenhista, para o artista que seja, para ele conseguir fazer a arte dele. A utilização de ferramentas diferentes, de recursos diferentes, de qualquer recurso que tu tenha acesso para fazer a tua arte, não deveria ser visto como uma coisa errada. Não deveria ser visto como o artista somente é o cara que desenha com lápis no papel e preferencialmente sem borracha, porque borracha aparentemente também é roubar, né? Eu acho que a única diferença que tem de uma ferramenta para outra, na verdade, é quão fácil é para o artista trabalhar com ele ou qual é o resultado que ele espera da arte que ele está fazendo. E se o artista consegue chegar no resultado esperado no Illustrator, por que não fazer lá? Então, o que eu acho, no geral, assim, é que a gente tem que deixar as romantizações de lado, de achar que o artista tem que ser aquele cara depressivo, e quando ele exprime a depressão dele, ele consegue fazer arte de verdade, aquela coisa toda. Que bem na real, a gente só consegue fazer arte mesmo quando a gente está feliz e quando a gente está empolgado. E a ferramenta que a gente tiver à mão é a ferramenta que a gente vai usar, a ferramenta que a gente gostar mais de usar vai ser a ferramenta que a gente gostar mais de usar. E se vocês acham que ilustrador que trabalha com vetor não é ilustrador, então aparentemente eu não sou ilustradora. Sinto muito. Poxa, que difícil, hein? Eu não consigo defender vocês, não, desse jeito. Daí, olha, eu fico sem argumento. Mas era isso que eu tinha para comentar com vocês, então, por favor, fique com a ilustração aqui pronta. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, sobre o uso de ferramentas diferentes do ilustrador, se o ilustrador deixa de ser ilustrador ou não, se ele usa alguma ferramenta que não é a ferramenta esperada por todo mundo, né? Por favor, deixem nos comentários sobre isso. Se vocês gostaram desse vídeo, pode deixar um likezinho ali para ajudar o canal. Se você gosta de ilustração e de quadrinhos, por favor, considere se inscrever no canal. E eu vejo vocês semana que vem. Tchauzinho!